Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Isso é o que diz o artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que completou 70 anos em 2018. Com o objetivo de garantir direitos e liberdade para todos os povos e nações, a declaração foi adotada pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. I believe the present Declaration of Human Rights is a document of the first order of importance. While history alone can determine the historic significance of an event, it is safe to say that the declaration before us may be destined to occupy an honorable place in the procession of positive landmarks in human history. On the 10th of December, 1948, the General Assembly of the United Nations adopted the Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations. No ar, o programa Mais com Rádio. Caminhar pelas ruas do centro da cidade é um desafio para quem não enxerga ou tem outras limitações físicas. Calçadas estreitas, pontes ou buracos nos caminhos, carros e motos estacionados em locais destinados à passagem de pessoas. São obstáculos rotineiros. A liberdade de locomoção é um direito que deve ser respeitado por toda a sociedade. Independe de se está em um veículo ou a pé, pois em algum momento todos são pedestres. Infelizmente, as nossas cidades, todas elas foram projetadas para os automóveis. Só recentemente a gente começou a se preocupar com a mobilidade das pessoas. A mobilidade humana é aquela em que o indivíduo tem essa capacidade, vamos dizer assim, de circular livremente pela cidade sem empecilhos. Você vê que não existe concordância nem horizontal nem vertical nos passeios de pedestre. Essa lei da calçada ela determina que tem que existir um espaço mínimo, uma faixa livre de 1,5 m no mínimo para poder qualquer tipo de pessoa caminhar. Daí pra gente encostar mais pra lá, porque se a gente encostar mais pra lá, a gente até olha pegar a gente. Fica muito estreita a calçada. É levado em consideração sim um pedestre, né? Porque às vezes também até é demais o espaço. Não quer dizer que diminuindo um pouco não vai prejudicar, não. A Avenida Frei Serafim tem um projeto para ela de mobilidade urbana para se criar um corredor de ônibus pelo canteiro central, construindo-se paradas de ônibus, que se julga trazer para a cidade um benefício. No nosso entendimento, é um grande malefício que está se fazendo a Teresina. Reduzir as calçadas é tirar a mobilidade humana, em benefício do automóvel. Eu posso até melhorar a mobilidade urbana do veículo, mas do pedestre eu estou reduzindo. Se tiver espaço, algumas avenidas que der espaço para poder aumentar a via, eu acho que não tem problema. O dono da casa tem a ideia que a calçada também é uma propriedade de uso restrito dele. Que às vezes o pedestre fica realmente sem espaço, que é um erro do comércio, né? É uma coisa que tem que ser sempre fiscalizada. Os carros e as motos, elas são estacionadas principalmente nas calçadas. Sempre tem algum obstáculo, o carro na frente ou rampa. E quando a gente vai falar, algumas pessoas falam que a gente está falando besteira. Não só a deficiência visual, outra deficiência, assim também como as pessoas com dificuldade de mobilidade. Isso é um desrespeito ao pedestre, porque todos nós somos pedestres em algum momento. Quando eu deixo o meu carro estacionado e saio do carro e caminho, eu sou um pedestre. Então, uma hora eu vou sentir na pele que a calçada está toda ocupada por carro e eu vou ter que descer no asfalto e caminhar pelo meio da rua, correndo risco de vida. Toda vez que um arquiteto projeta um espaço público,
No momento em que ele faz, aqui neste Conselho, um registro de responsabilidade técnica, ele está se comprometendo em cumprir aquela legislação. Qualquer construção nova que for feita em Teresina, o projeto aprovado já tem que estar de acordo com a lei da calçada. E a partir de 2015 que começou essa parte de fiscalização mesmo. O pedestre é a peça mais frágil do trânsito, então ele precisa de mais cuidados do que qualquer outro. Para deixar o espaço livre para a pessoa caminhar. Evitar aquele negócio de passar para a rua, podendo até gerar um acidente. Desde 2014 o pedestre vem aparecendo um pouco mais nos acidentes. Então a gente vem tomando medidas educativas a respeito do pedestre, como é material educativo, engenharia, que é a pintura de faixas, botando a sinalização. E também indo de encontro ao pedestre, conversando, né? A calçada pertence agora aos carros. Carro, moto. Ele não tem consciência, nem ele tira a vez até dos cadeirantes. Ele se acha com direito e não é multado, não aconteça nada, não tem fiscalização. Põe o carro no meio da calçada e põe o pedestre na rua, a mercê dos carros. Ou a gente implementa as leis de uma forma rígida, e aí nós temos que cobrar dos gestores públicos que se cumpra o que está dito nos estatutos das cidades. Nem mobilidade urbana haverá, nem mobilidade humana haverá. É preciso que a comunidade também participe de todo o processo de projeto da acessibilidade, porque a comunidade é que sabe onde é que está o gargalo. Se viver numa cidade será um desafio. A outra seria a consciência das próprias pessoas. Se a gente tiver a consciência de que a mobilidade humana vai trazer benefícios às pessoas, à sociedade, aos transeuntes, essa cidade com certeza será uma cidade melhor. Afinal de contas, essa vaga é do pedestre. Pode passar. Todo ser humano tem direito a uma moradia digna. Para muitos brasileiros, ter uma casa ainda é um sonho. E foi atrás deste sonho que a comunidade Vila da Paz surgiu. Pessoas que ansiavam por um lar ocuparam um terreno que hoje é uma das mais conhecidas comunidades de Teresina. O ano é 1986. Em busca de moradia, centenas de famílias ocupam uma área em frente à rodoviária Governador Lucídio Portela, às margens da Avenida Getúlio Vargas, zona sul de Teresina. Em pouco tempo, casebres de adobo e cobertos de palha são erguidos. Surge aí a comunidade Vila da Paz, na então área chamada de Baixa do Chicão, no bairro Três Andares. Sem calçamento, sem energia elétrica e sem água encanada e sem nenhum tipo de saneamento básico, moradores sonham com um futuro melhor para as suas famílias. 30 anos depois, encontramos moradores que se orgulham de onde moram e relembram aqueles tempos de grandes dificuldades, como Dona Francisca. Era só fogo e o povo roçando, só mato, e o povo roçando. Aí a gente entrou roçando, e era um roçando, outros tocando fogo. E aí, porque a gente queria uma casa, eu vivia na casa da minha sogra. Aí eu queria uma casinha para me morar, e eu vim para cá, né? Quando eu vi o povo correndo, eu pensei que era uma briga, era o povo invadindo aqui. Aí eu peguei um facão e vim também. Aí era fogo e facão, cortando os paus e uns queimando. E era desse jeito. Aí a gente conseguiu, cada um conseguiu suas casinhas para morar, de palha, tudo coberto de palha. E aí teve até uma ajuda do Arcelino Ribeiro. O Arcelino Ribeiro foi que ficou em cima das casas ajudando a gente. Aí agora eles querem tirar a gente daqui. E a gente não quer sair. Eles já tiraram um bocado porque estavam mesmo dentro da grota, aí tudo bem, né? Mas tirar nós daqui já com mais de 30 anos que nós estamos aqui dentro dessa vila. Mais de 30 anos, é 30 e não sei quantos anos. Então agora a gente não quer sair porque a gente tem a casinha da gente por uma distância daquela que, ó, eu estou com a perna quebrada. Se eu tivesse lá como era que eu estava, sem meus filhos poder ir, porque aqui moro aqui na casa da minha filha, né? Ela que estão cuidando de mim. Vem um, vem outro, ainda agora vem a Célia, depois vem a outra. Então, é o que nós não queremos, é sair daqui. A gente quer ficar aqui. Ou então, se sair daqui, eles dão uma casa para a gente em outro lugar. Porque é longe demais onde eles querem botar a gente, nesse Torcátio Neto. Que diz que lá está até alagando, né? Então, se nós lutamos, foi muita luta, mais de 30 anos. Então, a gente não quer sair daqui. Quer ficar aqui. Se eles vierem com... eu mesmo não vou sair daqui, não.
Só vou sair mesmo só se for mesmo me arrastarem, porque eu não tenho a mínima condição de sair daqui. Olha, eu tenho depressão, faço tratamento no CAPS, esse daqui faz tratamento no CAPS também. E toda quinta-feira nós temos que estar lá. Eu não estou indo agora por causa dessa perna quebrada. Aí como é que eu tenho condição de ir para um lugar desse? Não tenho a mínima condição. Como é que eles vão tirar a gente daqui? Hoje, moradores da Vila da Paz vivem um drama, pois a Prefeitura Municipal de Teresina executa um projeto de reurbanização da Vila da Paz. E para isso, precisa retirar todas as famílias que vivem em área de risco, ou seja, aquelas em que suas casas são construídas às ribanceiras do grotão que corta toda a Vila da Paz. Serão transferidos para conjuntos habitacionais recém-construídos pelo programa Minha Casa Minha Vida. Acontece que os moradores reclamam da distância desses conjuntos habitacionais e também outros fatores interferem, como, por exemplo, a falta de escola para seus filhos e também o transporte coletivo que praticamente não existe. E o sonho pela casa própria continua. Nós, da Associação de Moradores, entendemos como o projeto de urbanização da Vila da Paz como sendo um projeto bom, bonito e viável. Contudo, esse projeto precisa passar por algumas melhorias. Entre elas, está a relação da distância para onde essas famílias estão sendo realocadas, que por muitas vezes acabam por impedir ou dificultar tanto o trabalho quanto o estudo dos nossos antigos moradores. Vamos falar também em relação da qualidade da casa para onde essas pessoas estão indo residir, que por muitas vezes acaba não comportando a quantidade de membros que tinha na sua antiga casa aqui na Vila da Paz. E em relação às indenizações, nós já chegamos a ver, inclusive, casos de que a indenização que aquela família recebe não é suficiente para que ela compre uma outra residência, uma outra moradia digna. E uma coisa que tem mais frustrado também a nossa comunidade em relação à demora da execução do projeto. O programa de urbanização da Vila da Paz, ele veio para oferecer uma melhor qualidade de vida para as famílias daquela região e, claro, de todo o entorno. Atualmente, nós temos 202 famílias que já foram removidas para que esse projeto pudesse acontecer. Essas famílias, elas foram removidas para unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, localizadas aqui na Zona Sul de Teresina. Claro, com o consentimento delas, elas foram consultadas antes se queriam ir, e elas concordando, esse fato aconteceu. E algumas que não fizeram opção por uma unidade habitacional, elas foram atendidas com indenização, que também já foram pagas e procuraram reconstruir ou comprar suas moradias em outros locais. As demais famílias, elas ainda vão passar por esse processo, porém, esse trabalho social, ele acontece de acordo com o desenvolvimento do cronograma físico da obra. Então, nós estamos aguardando, nesse momento, a engenharia sinalizar qual o trecho que eles vão precisar trabalhar para que a gente possa, então, dar continuidade a esse trabalho. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, uma moradia para ser considerada digna deve contar com uma básica infraestrutura, como água encanada por abastecimento geral, energia elétrica, saneamento básico e coleta de lixo. Além disso, para ser inclusa dentro do critério de digna, os dormitórios da moradia deverão suportar até 2 moradores. Quando o assunto é limpeza pública, a responsabilidade é de todos. Ao andar pela cidade de Teresina, é comum encontrar garrafas, latinhas de refrigerante ou cerveja, copos plásticos jogados em vias e galerias. Além de ser desagradável, esse mau hábito pode colocar em risco a população. Viver em harmonia com o ambiente é essencial para o bem-estar da humanidade. Teresina, cidade rica por natureza, de belos cenários, muita água e repleta de vida. Mas você já imaginou se ninguém cuidar deste patrimônio natural?
Teresina, cidade rica por natureza, de belos cenários, muita água e repleta de vida. O risco de perder para compreender a necessidade de cuidar é muito grande. A preocupação com o meio ambiente é uma questão que envolve toda a sociedade, e mudar pequenos hábitos de consumo e descarte de lixo, por mais simples que pareçam, podem fazer toda a diferença à saúde da nossa cidade. Educar e conscientizar é algo que pode e deve acontecer desde cedo. E quem vai falar um pouco de como funciona essa educação em sala de aula é a psicopedagoga Fátima Borges, onde para ela o desenvolvimento sustentável é uma missão e um compromisso de vida. Levar a educação ambiental para a sala de aula estimula a mudança de hábitos e forma cidadãos responsáveis e comprometidos com o meio ambiente. Em minha opinião, o tema meio ambiente é pouco tratado nas escolas. Para avançar em direção à educação ambiental, é importante definir o âmbito de atuação dos professores e saber com clareza até onde, de fato, a escola pode agir. A escola trabalha com questões macro para discutir grandes problemas ambientais e não consegue ir além do que a mídia já faz, que é informar sobre o problema. É necessário, então, pensar em pequenas atitudes concretas. O exemplo, o desperdício de água e energia, que pode ser projeto de solução de um probleminha muito micro, muito pontual, mas na temática do meio ambiente, o pontual é sempre parte de uma totalidade. Cada um com seu trabalho pontual é capaz de promover uma grande mudança. Suas atitudes podem fazer toda a diferença. E essa é uma responsabilidade de todos.
programa como esse, ao vivo, e sob a orientação e supervisão dos professores, realmente foi muito bacana, foi muito bom. Inclusive, tendo a parceria das companheiras que não deixaram a peteca cair, né? A bola foi show, o programa foi show. Pois bem, estamos aqui agora na Rádio Antares 800. Acabamos de fazer um programa ao vivo que foi show de bola, com muitas informações e dicas para vocês, ouvintes que estavam sintonizados conosco. A experiência foi maravilhosa, nosso primeiro programa do ano, certo? E graças a Deus saiu como esperado. Bom, eu só tenho a agradecer à escola com rádio, né? Mesmo a gente já tendo essa experiência, né, de estar dentro de um estúdio de rádio, mas é totalmente diferente, né? A gente fazer um programa ao vivo, né? Ainda com uma TV de nome, né? E com a escola, juntamente com a escola com rádio. Eu só tenho a agradecer essa experiência que foi fantástico. E eu acho que foi show, não foi? Bola, com certeza. Olá, estamos de volta com o programa Mais com Rádio de hoje. O Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo, com quase 730 mil presos. As mulheres ocupam uma pequena parcela deste total, que corresponde a pouco mais de 46 mil presidiárias. No entanto, a realidade das mulheres na prisão é muito diferente dos homens, do qual o auxílio da família e esposas ajuda a manter a vida carcerária mais suportável. É comum as mulheres serem esquecidas pela família, abandonadas pelo companheiro e ignoradas pela sociedade. A ressocialização dessas mulheres é fundamental para que possam retomar suas vidas após a prisão, sem perspectiva de voltarem a cometer delitos. Atualmente, um dos problemas que mais aflige o nosso país é a ausência de uma política eficaz de ressocialização de presos. No Piauí, esta realidade não é diferente. E nesse cenário preocupante, o que mais chama a atenção é o número crescente de mulheres presas que precisam se reabilitar para retornarem ao convívio social harmonioso, inseridas em uma nova e melhor realidade de vida. A penitenciária feminina tem capacidade para 105 reeducandas. Atualmente abriga 159, das quais 104 são provisórias e 55 sentenciadas. Dessas 159 reeducandas, com a faixa de 65 a 70, elas têm alguma atividade durante o dia. Meu objetivo é continuar e chegar lá fora e, quem sabe, entrar numa banda de música e continuar para mim chegar ao ponto de uma profissional. Quem sabe ser até uma professora de música, né? Os delitos mais cometidos pelas reeducandas são o tráfico de drogas, homicídio, roubo qualificado e furto. Juntos, esses delitos somam 68% dos delitos cometidos por elas. Meu maior desafio é de fazer com que elas percebam algo de bom, de majestoso e de significativo que possam levar para essa nova vida, né? E o que a música vai proporcionar para elas. E quando sair, né, estiver lá na liberdade delas, elas continuar com esse trabalho lá fora. Porque aqui a gente trabalha, estuda, faz cursos, aí tudo que a gente faz vai reduzindo a pena. Poderá até uma empresa chama ela, uma fábrica de corte e costura. Aqui na penitenciária feminina, 80% das reeducandas possuem apenas o primeiro grau incompleto. E dentro da penitenciária, exercem várias atividades de reabilitação, dentre elas corte e costura, música, teatro, cursos de capacitação através do Pronatec, cursos oferecidos pelo Instituto Federal de Educação do Piauí e a Universidade Federal do Piauí, como horta orgânica e embelezamento, fabricação de pães para a penitenciária feminina, casa de custódia e Irmão Guido, aulas do ensino regular. Quando retorna ao mercado de trabalho,
a maioria das reeducandas passam a exercer atividades de auxiliar de serviços gerais ou auxiliar de escritório. Porque não se ressocializa ninguém dentro de cela. Você só se ressocializa o ser humano fora com educação, com ensinamento, com cursos profissionalizantes, para que quando elas saiam daqui, elas podem ser seres humanos melhores. E aqui eu batalhei, lutei, então eu acho que não compensa. O crime não compensa. Porque o propósito principal não é que saiam musicistas profissionais, e sim que tenham uma possibilidade, né, uma nova possibilidade quando saírem daqui. Eu era coordenadora da padaria, eu trabalhava na cozinha, eu fazia teatro, músicas e fiz 11 cursos aqui dentro. Das 55 sentenciadas, 28 estão no regime semiaberto. E destas, 19 já estão inseridas no mercado de trabalho. E 9 já exercem atividades na própria penitenciária. E hoje eu estou no salão de cabeleireiro trabalhando. E sábado e domingo eu trabalho aqui mesmo dentro do presídio. A penitenciária feminina desenvolve 2 grandes projetos. O projeto Mulheres 1000, que envolvem atividades de empreendedorismo, corporativismo, vendas externas e acabamento interno, e o projeto Passo a Passo, que busca envolver todas as atividades que são realizadas pelas reeducandas dentro da penitenciária. A música ela tem um poder de transformação, ela transforma a vida. Eles não apoiam a gente só aqui dentro. Quando a gente sai, eles apoiam muito mais. Nós estamos plantando uma semente e estamos colhendo uma fruta muito boa, uma fruta sem nenhum defeito. Adotar uma criança é um sublime gesto de amor cujos laços duram para a vida inteira. O processo de adoção é demorado e muitas vezes angustiante, mas a demora é recompensadora e faz tudo valer a pena. São muitas as pessoas que sonham em adotar uma criança. A lista de espera por uma adoção é enorme. O administrador Laércio Coutinho, que é solteiro e homoafetivo, é uma delas, mas ele tem muitas dúvidas sobre como dar início a esse processo. A princípio eu tinha vontade de realmente gerar uma criança, mas aí depois eu fui tendo um pensamento mais social, no sentido de que o mundo já tem muita criança órfã. E aí eu comecei a amadurecer a ideia que se eu partisse para a adoção, eu estaria ajudando muito mais pessoas. Não sei muito bem como é que funciona, mas eu sei que é um processo demorado. Se para casais heteronormativos é difícil, para um homoafetivo acho que complica ainda mais. E pelo fato de eu ser solteiro, eu acho que fica mais complicado. Em Teresina, a ONG CRIA trabalha há mais de 10 anos para incentivar e ajudar as famílias no processo de adoção, como explica a assistente social do grupo Luara Dias. O CRIA é um grupo de apoio à adoção. O que a gente faz? A gente, além dos incentivos, a gente mostra o caminho das pedras, né? Então a pessoa chega, ela não sabe como é que ela começa, onde é que vai. Então a gente tem um grupo aqui no primeiro sábado de todo mês, que a gente vai trabalhar a temática da adoção, de mostrar para as pessoas que todas as crianças que estão acolhidas, elas estão tão disponíveis para amar, independente da idade, até porque a adoção é encontro de almas. Tudo isso a gente vai trabalhando com esse grupo e o nosso papel é mais nesse sentido. A defensora pública Daniela Bona explica que atualmente são comuns os casos de adoção por pessoas homoafetivas e a formação de famílias monoparentais que, pela lei, não existe diferenciação no processo de adoção. A gente tem tido uma procura considerável de casais homoafetivos e também de pessoas solteiras que desejam ter uma família, né, constituir uma família através da adoção de uma criança e adolescente. A lei não restringe e nem não há nenhuma limitação quanto à questão de opção sexual. Pode ser só união afetiva mesmo, aquela declaração feita em cartório em que se reconhece a união entre o casal homoafetivo. O assistente social Fabrício Barbosa é um dos casos de adoção auxiliados pelo CRIA. Foi através do CRIA que eu tive conhecimento do meu filho. Eu não fui com nenhum perfil construído, eu queria ser pai. Independente de ser
filho, filha, branco, negro, não tinha esse perfil construído na minha cabeça. E eu me lembro como se fosse hoje, porque foi no dia 19 de agosto, o aniversário do João é dia 20 de agosto. E aquela criança pequenininha ainda, magrinha, né, veio correndo e me abraçou minhas pernas e chegou para mim e disse assim: tio, me levanta. E eu ergui assim o João, foi quando a Francimélia olhou para mim e disse assim: esse aí que é o João, o teu João. Aí ali eu tive a plena certeza, a plena convicção de que se tratava do meu filho. Após 5 anos desde o início do processo de adoção, Fabrício e o seu filho João Henrique hoje formam uma bela família. A sensação de plenitude, tanto do meu direito de ser pai, como principalmente do direito dele de ter uma família, né? A sensação assim, de grandeza, de perceber que meu filho tem uma identidade hoje, né? Meu filho pode se virar e dizer assim: olha, eu tenho um pai, eu tenho uma família. Toda vez que eu escuto ele me chamar papai, né? Essa palavra para mim tem um peso, uma mística tão grande, que quando ele me chama de papai, aí eu digo assim: esse é o papel da minha vida, é ser pai. Eu até esqueço os outros, eu esqueço que eu sou assistente social, eu esqueço que eu sou professor, eu esqueço que eu sou psicopedagogo, porque o meu papel hoje é ser pai. Esse foi o programa Mais com Rádio. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!